posso dizer que essa palavra ela impactou a minha vida. Essa palavra hoje eu tive o prazer de ministrar pela manhã e eu saí daqui impactado com a força que Deus veio abrir os nossos olhos. Foi uma força muito forte, né? E um esclarecimento. E eu quero que você possa sair de um culto esclarecido. Eu acredito que nós estamos na igreja para que nós sejamos direcionados pelo Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Quem veio aqui para isso, diga amém. Amém. Quem quer a direção de Deus, diga amém. Amém. Porque por mais que a pessoa diga que ela não é cristã, por mais que a pessoa diga que ela não é religiosa, porque sempre vão ter aquelas pessoas que dizem, não, eu tenho Deus no meu coração e isso já basta. É ou não é verdade? Quem já ouviu isso? Não precisa nem pregar para mim não, porque eu já tenho Deus no meu coração e isso já basta. Eu comentei hoje com uma pessoa, pela manhã, eu comentei algo muito interessante. Nós saímos agora numa dessas segunda-feira, nós fomos para uma koinonia, para uma comunhão, e uma das moças, nós estávamos falando sobre amor de Deus. E quando eu cheguei e falei bem assim, não, você não ama Deus. Ela arregalou os olhão assim para mim e falou, não, pastor, como que o senhor fala isso? Eu falei, não tem como você amar a Deus. Aí ela quase entrou em crise. Por que ela não ama a Deus? Eu acredito que assim, algumas pessoas têm uma falsa impressão do que sabe o que é amor, mas na verdade não sabe. O amor é um sentimento tão profundo, que a Bíblia diz assim, que não adianta nenhum dom, nenhum tipo de dom, não adianta você gastar todo o seu dinheiro, não adianta você dar todos os seus bens, se você não tiver amor. Então, Deus ele quer nos ensinar que a força do amor é a força que move o mundo. Por isso que a Bíblia diz que Deus é amor. E quando eu disse para aquela moça que ela não amava Deus, não é que eu queria colocar ela em uma situação difícil na frente de outras pessoas, mas eu queria trazer uma conotação de amor. Porque eu falei bem assim, quem ama quer estar perto. Quem ama não larga por nada. Quem ama quer estar junto. Eu não vejo você na igreja, eu não vejo você falando de Deus, orando, buscando, mesmo que seja em outra igreja. Eu não vejo você na célula, você não tem compromisso com Deus, então você não ama a Deus. Porque quem me ama segue os meus mandamentos. Então, a partir do momento que eu digo que eu amo a Deus e que eu tenho compromisso com Deus, eu preciso demonstrar em atitudes. Porque imagina, você viu aqui a minha esposa linda, maravilhosa, cuidando desse microfone que está só Jesus na causa, né? Imagina que eu chegar e falar para ela que eu a amo, e viver de palavras, mas eu viver maltratando ela. Eu viver fora de casa. Eu passar 2 meses fora de casa, ir lá um dia só para comer, encher a barriga e reclamar que a comida está ruim. Isso é amor, pessoal? Tem pessoas que são assim na igreja. Só vem para a igreja quando o sapato aperta. Só vem quando está precisando de alguma coisa. Você não ama Deus, você é interesseiro. Você tem que mudar a sua concepção de amor. Seja bem-vindo aí a Fogo e Glória. Aleluia. Palavra doce, doce, doce. Hoje é Santa Ceia, meu irmão. Se nós não ensinarmos aquilo que é certo, você acha que o cara que canta funk lá fora vai ensinar? Você acha que a televisão vai ensinar? As novelas da Globo vai ensinar? Essas novelas, essas coisas mundanas, não vão ensinar o que é o amor. Ensina o que é traição. Ensina como você se vingar. Ensina como você fazer o mal. É ou não é verdade? Então, para você começar a demonstrar o amor, para você viver o amor na íntegra, o que você precisa fazer? Você precisa entender o que é o amor. Eu te convido nessa noite a ficar apaixonado. Eu te convido nessa noite a você amar a Deus. Porque Deus quer que você ame o seu filho. Deus quer que você ame o seu pai. Deus quer que você ame a sua esposa, o seu esposo, os seus parentes.
Ele quer ou não quer, pessoal? Mas e quando esse amor, ele começa a estar em primeiro lugar ao invés de Deus? Já não é amor, é uma doença. Presta atenção, pessoal. Quando o meu amor, ele é acima dos limites, ele passa a ser um domínio doentio sobre vidas. Quantos relacionamentos que você vê que acabou não sei quantos anos, aí o cara vai e mata a mulher porque achava que ele tinha o direito sobre ela. É uma deformidade na maneira de amar. E Satanás veio para isso. Ele veio para deformar o amor, que é tão lindo, que é tão maravilhoso, que é a expressão única de Deus, que é a expressão mais forte de Deus é o amor. E ele veio para tentar distorcer. E quantas famílias têm sido destruídas? Por quê? Porque não tem colocado Deus em primeiro lugar e acha que tem amor, e aí depois vai sofrendo as consequências de uma vida distante de Deus. Quem está comigo aí, diga amém. Amém. Eu quero pegar leve nessa noite, porque a palavra é um pouco dura. Eu vou trazer uma mensagem hoje que vai vir de encontro, não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. Diga assim para o seu irmão, eu sei que é bom ouvir o que a gente quer, mas o que produz mais resultado é ouvir o que a gente precisa, é ser confrontado. E às vezes nós continuamos no erro porque não tem macho para falar a verdade. Mas o Espírito Santo é macho. E ele vai te pegar nessa noite. Aleluia! Tá entendendo? Porque Deus, ele não tem medo. Ele é a essência da força, a essência do poder. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele é tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos, tudo que nós temos, o que você imaginar, ele é. Você está triste? Ele pode trazer a sua tristeza em alegria. Você está magoadinho? Ele tira a mágoa do seu coração, porque ele diz assim, que ele tira todas as raízes de amargura. Você está chateadinho, bicudinho? Não se preocupa, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Vai falar bem assim, hoje eu tive um encontro com Deus, aleluia! Sabe por quê, querido? Porque Deus, ele não quer te ver na continuidade de um erro que pode te levar à perdição. Às vezes nós caminhamos, queridos, achando que nós temos a vida inteira pela frente. E quantas vezes nós nos deparamos aí com acidente? Quantas vezes nós nos deparamos aí com assalto? Minha mãe hoje pela manhã saiu para comprar uma carninha do almoço, que foi muito bom, obrigado mamãe, I love you, te amo. E meu pai, ele acabou de fazer uma cirurgia essa semana, ele não pôde estar aqui, eu amo também papai, feliz dia dos pais, que é o Jorge, e ele não pôde estar aqui conosco, e minha mãe sai lá, 8 horas da manhã, a velhinha vai pegar o ônibus, e ela foi buscar a carninha. E aí quando ela chega no ponto de ônibus, 2 motoqueiros para o outro motoqueiro, os caras já sacam da arma, a velhinha já fica paralisada, os caras já metem o cano, vai, ela, eu vou para onde? E aí os caras levaram a moto, ela saiu fora, subiu, mas passou por um momento de aflição. Diga assim para o seu irmão, muitas são as aflições de um justo, mas de todas o Senhor os livra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido, porque você descansa à sombra do Onipotente. E não temerei mal algum. Então não tema. Mamãe fez um ranguinho da hora depois. Qualquer pessoa voltava para casa e ficava lá com síndrome do pânico. Que cada uma que inventa, meu irmão, é síndrome do pânico, síndrome do escuro, é o capeta que prende as pessoas. Se tem alguém com síndrome aqui, no final vem aqui que eu vou orar, querido. Tem que ter síndrome de nada, não. Você tem que saber quem você é em Cristo Jesus, a sua identidade em Cristo Jesus, ela faz nova todas as coisas e você não teme mal nenhum. Quem está comigo aí, diga amém. Amém, amém querido? Então,
o que você veio aprender na igreja? Você vem aprender o caminho certo. Você vem aprender a como ser homem, a como ser mulher, a como deve caminhar em Cristo Jesus. Que aqui não é balela, não. Aqui não é evangelho de balela. Não é um evangelho qualquer, não. Aqui é um evangelho de rocha. Aqui não é só para você dar 10 envelopes, faz o sacrifíciozinho e sai com a sua alma achando que está tudo bem. Não, querido, aqui você vai ser confrontado diante do Espírito Santo para que você possa viver uma vida em Cristo Jesus, a qual vai te levar à salvação. Porque não adianta nada nós nos reunirmos aqui no domingo e sairmos da mesma maneira para viver segunda-feira. Eu preciso entender que eu recebi um alimento domingo, então na segunda-feira eu vou viver o sobrenatural de Deus. Amém. Quem está comigo aí, diga amém. Amém, amém, queridos? Amém. Você está bem, Samuel? Excelente. Amém. Glória. Então, queridos, o que eu vejo? Eu vejo que a nossa vida está por um triz a todos os dias. Eu passei por... Estava todo mundo no jantar. E o jantar de Natanael foi bom? Gente, vamos dar uma salva de palmas para os jantares? Meu Deus. Parabéns. Parabéns. Top. Quem foi no jantar de Natanael aqui? Quem foi? Tava bom ou não tava? Meu Deus do céu, eu vi o da China lá, pai. Tinha até uma moça lá, uma chinesa. Falei, moreninha. A chinesa era do Paraguai, né? Mas tinha bastante gente. Eu vi Inglaterra, Japão, cara, Suíça. Quantos jantares? Teve muitos jantares. Tanto essa semana, Rússia, Egito. Tanto essa semana como a semana passada, Espanha. Nós tivemos jantares em vários países. Olha que interessante você chegar para o seu amigo e falar, querido, eu gostaria de chamar você para jantar ali na Espanha. O cara vai olhar e falar bem assim, aonde? Na Espanha. Não, eu mudei. Vamos dar um pulinho na Inglaterra. Aleluia. Queridos, e eu vi a excelência que vocês fizeram tudo isso. Mas enquanto vocês estavam fazendo tudo isso, eu não passei nos jantares, porque eu estava passando por um exame, aquele exame de polissonografia, que é aquele que coloca um monte de fio para lá, fio para cá, tudo quanto é canto. E ali eu fiquei, e eu conheci uma pessoa, um senhor, eu não digo senhor, um jovem, de 37 anos, mas que parecia, rapaz, parecia 52, estava mais velho do que você, Mamute. Pensa no cara que estava derrubadinho, estava zoadinho. E eu falei bem assim, meu Deus do céu, o cara quase da minha idade, parecendo um senhor, teve 2 derrames. E ele, toda vez que ele estava tomando uma cachibrema, você sabe o que é cachibrema? Aquela coisa que dá, é cachaça, chifre e problema. Eu aprendi isso com um amigo meu, cearense. Rapaz, cearense é figura demais, né? Pensa no cearense que é figura. Os caras são alegrinhos de natureza. E aí ele estava lá e falou bem assim, toda vez, e o bicho acho que é meio cearense também, isso aí que eu conversei. Aí ele estava lá e ele falou bem assim, toda vez que dava uma dorzinha aqui, dava uma queimadura, eu ia lá e tomava mais uma. E aí eu tomava mais cerveja. E aí eu dava aquela anestesiada. Eu falei, também, com tanta cachaça, você vai sentir o quê? E o que aconteceu? 37 anos, 2 derrames. O cara tem carro, o cara tem moto, mas não pode dirigir. Tem casa, tem uma esposa, tem filhos, tem netos, mas não pode viver como uma pessoa normal. Ele anda com muita dificuldade, deu problema do lado direito dele, então a perna dele, ele anda puxando, ele diz que não tem força nenhuma. Ele diz para subir a escada é até bom, agora para descer é complicado, porque ela não tem firmeza nenhuma. Ele falou bem assim, cara, eu não fiquei pregando para ele assim, sabe? Eu não sou aqueles crentes chato, não. Eu só falei, querido, se você não morreu, é porque Deus tem uma obra na sua vida, então aproveita a chance. Porque eu vou falar para você, você estava no bico do corvo, né? Se você fizesse assim com a mão, Jesus te puxava. Então, cuidado. E aí conversei um pouco com ele. Ele falou bem assim, olha, Deus tem uma obra na minha vida mesmo. Porque eu sofri. E o pior de tudo, eu achava que estava indo bem. Mas eu tinha pressão alta, diabetes, colesterol alto, tudo bagunçado na vida do camarada. 37 anos.
no começo da vida. Quantas pessoas que estão assim hoje? Quantas pessoas que estão achando que estão vivendo, mas estão indo de mal a pior? E é eu e você que nós precisamos falar desse amor. Esse amor que constrange às vezes. Quem já chegou na igreja falando assim, eu não sou digno nem de estar na igreja. Levanta a mão quem já chegou assim. Eu achei que era só eu. Já chegou assim, diante da igreja e falou bem assim, eu não tenho palavras, Senhor. É só o sangue de Jesus para me purificar, para me restaurar, para me fazer digno de estar na tua presença. Você já passou por isso? Amém. E Deus, Ele não te restaurou? Amém. Sabe por quê? Porque nós às vezes colocamos Deus como um carrasco. E Deus é Pai. Deus é Pai. Eu vejo assim, eu fui criado, desde pequenininho, eu fui criado pela minha mãe, durante um bom período, então minha mãe foi pai e mãe meu, né, meu e do meu irmão. E eu vejo o amor que ela tinha, bicho, que mexia nas criazinhas dela, ela arrastava a peixeira baiana. Não era fácil não, era. A baiana era porreta. E assim, esse amor, esse afim que eu vejo hoje, da minha mãe natural, esse cuidado. Agora imagina de Deus que morreu por mim. Você já parou para pensar nisso? Que nem o seu pai e a sua mãe conseguem expressar o amor de Deus realmente. Por mais que eles façam aqui nessa terra, por mais que eles tenham se esforçado, por mais que eles tenham tentado, eles nunca vão conseguir expressar o amor de Deus para com a tua vida. E Deus hoje Ele te trouxe aqui para dizer que você faz parte de um povo seleto, que você faz parte de um povo escolhido. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Eu vou falar para vocês. Jesus um dia conta uma parábola, e essa parábola é muito interessante. Está no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 1. Então Jesus, tomando a palavra, tomou a falar-lhes em parábolas, dizendo, só abrir aspas aqui para vocês. Tem uns caras que é muito engraçadinho, né? Outro dia eu vi o cara contando a piada e falou assim, Jesus era mó chato, meu. O cara falando, Jesus era mó chato, meu. Jesus mandava parar as bolas do jogo sempre. Ele não falava parábola, você para a bola. Eu falei assim, que bobo, mano. Aquele pastor é muito bobo. Para a bola, mas o que Jesus tem a ver com o jogo de futebol? Mano, é cada coisa. Mas nós falamos assim, mas é verdade. Eu estou falando para vocês, eu não sei se vocês viram no Fantástico, um camarada que pegou um versículo da Bíblia e para ficar com a mulher do outro, e adultera com ela, aí colocou uma vírgula antes e deitou com a mulher do outro lá e estavam os dois cumprindo a obra do Senhor. Diga assim para o seu irmão, o meu povo perece que falta conhecimento. Vamos aprender um pouco mais? Então isso aqui é uma parábola. O que era uma parábola? Era algo que Deus queria ilustrar para falar sobre o reino dos céus, e ele trazia uma ilustração como uma história daquele tempo, como seria naquele tempo o agir de Deus na terra através dessa parábola, amém? Então o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou a bodas. Bodas é casamento. Então eu vou trocar para o casamento para ficar mais fácil o entendimento, amém? O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou o casamento de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos dizendo, dizei aos convidados, eis que já tenho o meu jantar preparado, os bois, os cevados já mortos, e tudo está pronto, vinde para as bodas, ou o casamento. Eles, porém, não fazendo caso, foram para o seu campo, outro para o seu tráfico, e outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, dizendo, enviou os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. Então disse aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas,
mas os convidados não eram dignos. Tá, eu vou trazer uma alusão a isso aqui. Hoje nós falamos de 3 tipos de crentes que temos dentro da igreja. 3 tipos de pessoas que chegam à igreja. O primeiro cristão é aquele cristão que ele já está dentro da igreja. E por passar muito tempo dentro da igreja, por alguns motivos pessoais, ele acaba se afastando da igreja. Olha só que interessante. O rei mandou chamar um povo. Diga, ninguém convida ninguém para um casamento se não conhecer. É ou não é verdade? E um casamento é um dos momentos mais importantes, eu posso dizer, na vida da mulher. O homem, ele já é mais tranquilo, mas para as mulheres é um sonho. É ou não é verdade? São poucas, uma ou outra que não liga para isso. Mas ela não liga da boca para fora. Na verdade, se ela vê a amiga casando, ela vai começar a querer casar também. Quem está comigo aí? Diga amém. É ou não é verdade, pessoal? Às vezes a mulher está solteira e ela, para amenizar, né, que ela está meio encalhada, ela fala, não queria casar mesmo. É ou não é verdade, pessoal? Para não dizer que tipo está com uma dorzinha de cotovelo. E deixa eu falar para vocês, quando você vai num casamento, o que você escolhe? A melhor roupa. Eu estou preparado para um casamento. Quem está preparado aí? Amém, queridos? Por quê? Porque aqui o rei, ele envolve todos e fala bem assim, olha, vão e chame todos aqueles para o casamento. Todos aqueles que já estiveram comigo um dia aqui no palácio. Todos aqueles que já fizeram parte da minha mesa. Todos aqueles que eu considero. E muitas vezes, na nossa caminhada, algumas coisas vão nos deixando entristecidos. Nós vamos perdendo. Eu até disse, eu trouxe uma alusão ao primeiro amor. Sabe aquela coisa do primeiro amor com Cristo? Quando o cara chega na igreja, o cara está apaixonado por Cristo. O cara chega fazendo tudo, arrebentando. Pastor, o que o senhor quer que eu faça? Vamos para o monte, vamos fazer, vai arrebentando. Mas aí, com o passar do tempo, ele é um pouco machucado, ele sofre algumas decepções, ele cria algumas expectativas nele mesmo e acaba se frustrando. Porque Deus não frustra ninguém. Amém, pessoal? Quem se frustra somos nós, porque criamos falsas expectativas naquilo que Deus não disse. E às vezes até dizemos, foi Deus que me disse. Mas por quê? Porque às vezes a nossa vontade está tão latente dentro de nós, que nós confundimos os sentimentos. E ouvir a voz de Deus é algo muito peculiar. Nós precisamos estar muito conectados ao Espírito Santo para podermos ouvir a direção do Espírito Santo. Nós precisamos estar muito conectados ao altar da glória de Deus para fazer os downloads do céu. Aleluia. Vocês estão comigo aí, pessoal? Amém. Então, quando nós não estamos... Amém, pessoal? Então, quando nós não estamos conectados, quando nós não estamos assim, quando a gente acaba vacilante no meio do caminho, o que acontece? Nós criamos falsas expectativas. E uma das coisas que frustra as pessoas é criar falsas expectativas. Por quê? Porque o coração se enche de esperança. Aí é igual um oásis no deserto. O cara se enche de expectativa, se enche de esperança, e quando chega, é areia. É uma miragem. É assim que nós, às vezes, ficamos dentro da igreja. Esse pessoal que Deus está falando aqui, de repente foram essas pessoas que se frustraram dentro da igreja. E aí, quando o rei chama para estar à mesa com eles, sabe o que acontece? Eles se afastaram de Deus, começaram a olhar as coisas do mundo, da terra, estão mais conectadas às coisas da terra. E olha só que interessante, eles dizem assim, ó, o versículo 5 diz assim, ó, eles, porém, não fazendo caso.
Repita comigo. Eles não fizeram caso. Não fizeram caso. Tipo assim, é um casamento. Tô nem aí para esse casamento. Meu, e fala para mim, receber um convite de casamento é uma honra ou não é? É um privilégio ou não é? Agora, você receber um convite de casamento de um amigo seu já é uma honra. Agora, imagina receber um convite de casamento de um rei. De uma pessoa da alta sociedade. Um casamento no Palácio de Buckingham. Falei bonito, hein? Meu Deus, ensaiei o dia inteiro, né, amor? Buckingham. No castelo de Chantilly. Aqui eu sempre esqueço o castelo de Chantilly. Foi aquele que o Ronaldinho casou lá em 45 minutos e separou. Ai. Não é esse casamento que eu estou falando. E aí você chega nesse local, você é convidado para esse local, e essas pessoas não fizeram caso. Um foi para o campo, outro para o seu negócio. E os outros apoderaram dos servos, ultrajaram e o mataram. Além de algumas pessoas não fazer caso do convite, outros ainda quiseram impedir que os servos convidassem outras pessoas. Diga assim para o seu irmão, uma das coisas que muitas vezes o inimigo usa para matar a fé é crente machucado. Vigia com quem você anda. Vigia com quem você ouve. Porque crente machucado não edifica a vida de ninguém. Fala mal dos outros. Põe defeito em tudo. E ele não quer saber de casamento. E quer impedir que você vá. Vigia. Hashtag fica a dica aí, crente. É ou não é verdade, pessoal? É assim ou não é? É dessa maneira ou não é, pessoal? A pessoa, ela não conseguiu, não fez, ela não se moldou aos moldes do rei, ela não conseguiu superar as suas frustrações, suas fraquezas, ela não deu um passo adiante, e por ela não ter conseguido isso, ela se frustrou. E aí as pessoas que conseguiram, ela quer paralisar. Quer dizer que não adianta. Isso é uma artimanha de Satanás para tentar colocar aquele... Olha, eu vou falar para vocês, uma das coisas que o inimigo mais usa são pessoas de dentro da igreja, para ficar contra pessoas de dentro da igreja, para enfraquecer, muitas vezes, o ministério. Fica a dica aí, hashtag, vamos vacinar a igreja hoje. Se você tem uma pessoa que se diz cristão, mas que só fala mal de pastor, que só fala mal de liderança, que só fala mal dos outros, ore um pouco mais para continuar conversas com essa pessoa. Porque a Bíblia diz assim que tudo que tem que sair dos meus lábios é para edificação do corpo. Aquilo que não edifica machuca, mata. E homicida não é tiro, pá! Homicida é com palavras. Porque a palavra diz no livro de Provérbios que há poder para vida e para a morte em nossos lábios. E quantas pessoas estão mortas espiritualmente, não sente mais a presença de Deus, não sente mais a doce e agradável presença de Deus. Olha só, mas o rei encolerizou-se, quer dizer, ele ficou irado, ele chamou o seu exército, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos, a bodas, na verdade, estão preparados, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, pelas encruzilhadas dos caminhos, e quantos encontrardes, convidai para bodas. E saíram aqueles servos pelos caminhos, e ajuntaram todos e encontraram tantos maus como bons, e encheu de convivas a sala
nupcial. Cara, é muito interessante. Olha que tremendo que Deus deu condição assim da gente entender como revelação para as nossas vidas hoje. E os servos saindo pelo caminho ajuntaram todos quantos encontraram. Quantas pessoas que nós tivemos esse final de semana nos jantares de Natanaéis? Quantas pessoas, às vezes bom ou mal, às vezes a gente não sabe como está essa pessoa, mas nós queremos ela na presença do Senhor. É ou não é verdade? Mais um tipo de crente que aqui está, que Deus chama, é aquele que está chegando na presença de Deus. É aquele que convivas, quer dizer, alguém que trouxe tal à presença do rei. Isso quer dizer a palavra convivas, que alguém levou ele até o casamento, até a bodas. Diga assim para o seu irmão, pode rodar antes, não ficar tonto. Diga assim para o seu irmão, meu irmão. Fala para ele, meu irmão. Deixa eu dizer para você, eu e você somos servos, instrumentos para levar pessoas para as bodas do rei. Quem está comigo aí, diga amém. Agora deixa eu entender que tipo de pessoa que sou eu. Eu preciso saber em qual lugar que eu estou me encaixando aqui. Mas diga assim para o seu irmão, não se preocupe. Até o final da ministração, você vai sair daqui altamente capacitado para estar à mesa com o rei. Amém, querido? Agora diga assim, você entendeu o que eu quis dizer? Então eu vou profetizar para você. Diga, olha para ele com cara de profeta, ponto o dedo e diz assim, uma noite na presença do rei muda tudo. Vocês têm que entender que não é na presença do pastor, não é na presença do apóstolo, não é na presença do bispo, não é na presença do discipulador, do presbítero, é na presença de Deus. Porque quando eu vou para a presença de Deus, eu deixo de mimimi. Quando eu me encho do Espírito Santo, eu passo a ter visão espiritual. Eu passo a ter discernimento. Então não é qualquer coisa que vai me abalar. Eu não vou ficar abaladinho com a pregação forte. Pastor trouxe a pregação. Pastor estava com indireta para mim. É direta, querida, aqui é logo no beijo. Pá! Não é indireta não, isso aqui é direta. É logo do altar. Deus não erra o alvo não. Quem erra somos nós que magoamos. Com palavras, às vezes, é melhor eu pregar a verdade do que ficar falando por trás. Imagina se eu sou um pastor. Olha, sabe aquele Pereirinha, carequinha, que fala na hora do culto? Gente boa, olha, mas nem te conto, viu? Que ele fez no verão passado. Cara, não, meu irmão. O papo é reto. Se eu tiver alguma coisa para falar para o Pereira, eu falo direto para o Pereira. Ó, Pereira, essa condição que você está não condiz com aquilo que Deus tem para a sua vida. Muda, porque senão o chicote vai estralar. Pronto, papo reto. Acabou. Mata ninguém. Ele vai me amar ou vai me odiar, mas eu falei a verdade. É mais fácil ele me amar. É ou não é verdade? O problema, pessoal, é que as pessoas estão acostumadas com mentira. O problema é que as pessoas estão acostumadas com palavra de encher o ego da pessoa. Ai, você vai conquistar Charamanaia, a chave da vitória. Se você não arrumar a sua vida, se você não tiver santidade, se você não tiver caráter de cristão, a única chave que você vai arrumar é a chave de cadeia. Até amarra o pastor numa hora dessa. Você vê como que é o negócio? Aí o pastor vai ficar amarradinho. Por quê? É irresponsabilidade espiritual você falar que a pessoa vai conquistar algo que ela não está capacitada e nem preparada para receber. É irresponsabilidade sacerdotal eu dizer que Deus vai fazer na sua vida, sendo que você ainda não mudou a sua concepção de crente, de cristão e de caráter. Eu não posso ser um irresponsável no púlpito. Eu vou prestar conta de tudo que eu estou pregando. E se eu falar que você der 10 e Deus vai te dar 1000, eu vou ser mentiroso. Porque às vezes você vai dar 1000 e Deus não vai te dar nem 10. Porque você não está merecendo. Não é o seu dinheiro que compra Deus. É a sua conduta diante dele.
Então, se a sua conduta está errada, o chicote vai estralar. Uma hora ou outra Deus vai te pegar. E não adianta chororô não, meu irmão. Não adianta vir de mimimi não. Ai, pastor, o que aconteceu? Pecou? Paga o preço agora, querido, porque eu já te preguei a verdade. Vai, o seu sangue não está sobre as minhas mãos, ó. Jeremias, aleluia. Eu acho é bom. Coloca a vida no altar, não, crente. Eita Deus, desce, se humilha. Aleluia. Então, querido, mas quando o rei entrou para ver os convivas, viu ali um homem que não trajava as vestes nupciais. Diga assim para o seu irmão, tá cheio aqui hoje, né? Assim também naquele dia. Vai estar cheio. Mas o Rei dos Reis, o que tem a visão além do alcance, que conhece o oculto, o escondido, aquele que prescruta o pensamento e que sonda os corações, ele vai te olhar no fundo dos seus olhos e vai falar a condição da sua roupa. A sua veste está preparada para mim? Glória a Deus. Quando fala de roupa aqui, não é terninho, bonitinho, pá. Essa coisinha aqui não, que bonitinho. Eu tenho que ficar respirando. Os botão não. Eu estou aqui já sem respiração, aleluia. Aqui a gente se diverte, mano. Deixa eu falar para vocês, queridos. Quando eu falo de veste, não é colocar uma Bíblia Dake debaixo do braço, um terninho, uma gravatinha e falar, agora eu sou crente. Isso aqui é mudança exterior. O que Deus está falando aqui é interior. O que Deus está falando aqui é coisas que muitas pessoas ouvem, mas nunca tomam coragem de ter uma mudança na vida dela. E diante de Deus, querido, você vai ficar impotente. Você vai tremer na base. Vai passar um telão diante de você, mostrando todas as suas nojeiras, todos os seus pecados. Vai mostrar todas as suas mazelas, todos os seus pensamentos, tudo aquilo que não presta, ele vai estar colocando diante de você, se você não saiu deles. Mas se você saiu, se você luta dia após dia para estar com as suas vestes limpas, se você chora na presença do Senhor, se você pede perdão todos os dias, se você está continuamente na presença do Senhor, é impossível que as suas vestes estejam da mesma maneira. É impossível que a sua vida permaneça da mesma maneira. É impossível que a sua família não seja tocada pelo Espírito Santo. É impossível que quando você fale do Evangelho, você não consiga trazer uma pessoa para a igreja. Porque uma pessoa que tem vestes limpas, adornadas, esbranqueadas pelo sangue carmesim, essa pessoa, ela tem o perfume de Cristo. Ela atrai as outras pessoas. As pessoas olham para ela e falam, meu Deus, o que esse camarada tem? Há um brilho nele que eu não sei o que é, mas eu também quero. Há algo nessa pessoa que eu não sei o que é, mas eu também quero. Quando você está cheio de Deus, Deus atrai as pessoas para você. Você vai demonstrar aquilo que você está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Cheio de novela das 8. Cheio de séries. Tem pessoas que acompanham séries lá, que se ela acompanhasse a Bíblia, como ela acompanha aquelas séries da TV, ela seria um teólogo profundo. Só revelação hoje. É só charamaná, meu irmão. Você veio para a igreja onde tem profeta. Igreja de profeta, não cala não. Eu denuncio o pecado, meu irmão. É só chilepada. E é para tudo quanto é lado. Quem apoiou primeiro fui eu, não se preocupa não. Isso é só o começo. Deixa eu falar para você. Ele entrou, o rei entrando, para ver os convidados. Viu ali um homem que estava trajado com vestes, que não estava trajado com vestes nupciais.
e disse-lhe, amigo. Diga assim para o seu irmão, Jesus só chama de amigo aquele que ele tem intimidade ou um dia teve intimidade. Porque ele fala para os seus discípulos, vós não sois mais meus servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor vai fazer, mas vós sois meu amigo. Quem é amigo de Deus aí? Quem é amigo de Deus aí? Então agora segura essa, já que você é amiguinho. Amigo de Deus não anda de qualquer maneira. Amigo de Deus não veste qualquer roupa. Menininhas que vão aqui na igrejinha, toda calcinha bonitinha, lá na escola, aquelas shortinhos que vem aqui, mostrando a barriguinha, aquela coisa terrível. Cara de profeta agora. Ou então aquelas calça leg, que é rasgada tudo assim, né? Diga assim, as vestes são importantes. Muitas vezes a roupa expressa quem eu sou. E prostituta se veste como prostituta. Amigo de Deus se veste com decência. Não é que eu estou querendo que você coloque a saia, para de fazer os cabelos do sovaco, não é isso não, pelo amor de Deus. Ó, a minha esposa, ela coloca a roupa. Amor, o que você acha? Amor, ficou zoado, boy. Geralmente a primeira, amor, tá legal não. Aí depois ela vai de novo. Amor, agora ficou top. Ó, sabe por quê? Ela se veste para me agradar. Não é para chamar a atenção de homem na rua. Quem quer chamar a atenção de homem é prostituta. Quem quer aparecer para os outros é prostituta. Porque você é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você que está em casa, vai ver esse vídeo. Segura que ainda vai ficar um pouquinho mais apertado o negócio. Pastor, mas você é religioso? Querido, não é religioso. As pessoas estão distorcendo o que é Cristo. Cristo tem que ter conduta. Ser cristão. A palavra Cristo diz mini Cristo. Imagem e semelhança do rei. Eu preciso ser imagem e semelhança dele. Eu acredito que ele não se vestiria de qualquer maneira. Eu acredito que ele não se portaria de qualquer maneira. Eu acredito que ele não faria qualquer tipo de palavra. Às vezes eu peço perdão de algumas palavras que até do altar eu libero. Falo, Senhor, me perdoa, essa foi pesada. Porque eu sei que ele não pregaria assim. Mas ele sabe que também às vezes eu erro. E aí ele me perdoa, porque eu também sei pedir perdão. Mas a nossa conduta diz muito de quem nós somos. E às vezes nós falamos muito, mas o nosso caminhar no dia a dia, mostramos muito pouco. Às vezes algumas pessoas falam, pastor, eu falo, cara, não se empolga não. Se empolga não, que para mim conhecer a pessoa vai ter que caminhar um pouquinho mais. Nada nada me compra mais o barulho. Vamos caminhar comigo. Vamos ver a conduta. Vamos ver como se comporta com os pais. Vamos ver como se comporta no seu trabalho, nas suas finanças. Tem cristão, querido, que dá cheque sem fundo, sabendo que não tem fundo o cheque. Porque você der cheque sem fundo e ficar desprovido de uma situação, pode acontecer, estamos nesse mundo e podemos passar por situações como essa. Agora, você dá um cheque já sabendo que você não vai poder cobrir, é você ser pilantra. Não é conduta de um cristão. É Santa Ceia, diga ô glória. Aí você chega nesse tipo de cristão, que ele até entra, ele até tenta dar uma de um colar-colô. Deixa eu me misturar no meio da galera aqui, para ver se ninguém me olha. Diga assim para o seu irmão, sabe nada, inocente? Nada passa no crivo do Espírito Santo. Ele é muito inteligente.
Quando você achava que estava indo. Ele já foi, voltou 1 milhão de vezes. Cara, presta atenção. Nós achamos que somos mais inteligentes que Deus. Fecha o olho aí, Deus, que eu vou dar um cola-colona em você. Velho, compensa você andar com sinceridade. Se você tá falho, se você não está conseguindo romper, se tem alguma área da sua vida que está sendo difícil para você, não dá de super-herói não, bonitão. Não dá de super-heroína não, você não é. Você é carente de Deus. Você é carente de verdadeiramente a graça e a misericórdia do Senhor. Que se ela não se renovar sobre você todos os dias, você é consumido. Então, quando você vem participar de uma Santa Ceia como essa, eu preciso saber como é que está a sua conduta para você não tomar a Santa Ceia indignamente. Quem lembra da última palavra de Santa Ceia? Discernindo o corpo de Cristo. Parabéns, filho, você lembrou. Então, nós precisamos discernir algumas coisas. Então, geralmente, nessa pregação, é o culto mais importante da igreja. É uma das palavras mais importantes da igreja. Então, o Espírito Santo, ele não vai dar papinha para você. Ele não vai dar comidinha levinha. É feijoada no domingo à noite. Por quê? Porque nós precisamos ponderar quem nós somos em Cristo Jesus de verdade. É tempo de vivermos o Evangelho de verdade. Não dá tempo de ficar brincando mais com Deus, não. E olha só o que ele diz. Amigo, como entrastes aqui? Sem teres vestes nupciais. Ele, porém, ficou mudo. Vai falar o que para Deus, querido? Chega diante daquela autoridade. Se você chega diante do pastor, você já treme as bases já, quando você está pecando. Porque o Espírito Santo, você já sente temor. Pelo menos algumas pessoas sentem. Agora imagine diante de toda a autoridade estabelecida nos céus, na terra e debaixo da terra. Imagina diante dele. Você vai falar o que para ele? Ó, perdi. Perdi, Senhor. Eu achei que podia te enganar e olha só o que diz aqui, ó. Essa terceira categoria de cristão, que nós estamos falando, que levaram todos a estarem na mesa, eu não sei se vocês perceberam, mas existia uma sala, existia um hall de entrada, uma sala. Eu acredito que nós estamos aqui na sala. A igreja é a sala, onde nós estamos nos preparando com as nossas vestes. E hoje você está aqui porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E hoje você tem a oportunidade de lavar as suas vestes de todo o pecado. Você tem a oportunidade de mudar o curso da sua vida. Se de repente o curso da sua vida tem vindo de uma forma desgovernada, você vem com um carro a 100 por hora sem freio, querido, agora é a hora de você dar o controle dessa locomotiva doida na mão daquele que pode parar, guiar. Pastor, mas eu não sei como fazer. Você não precisa saber, você precisa apenas fazer. Vem que eu te ensino. Mas se você continuar achando que Deus é um fast food, você só vem aqui para buscar alguma coisinha para comer e depois volta quando você quiser, você vai pecar contra Deus de novo. Você vai falhar e você nunca vai sair do estado que você está. E às vezes parece que está tudo bem, mas não está, cara. O diabo é sujo, ele dá uma falsa impressão de que está tudo bem, mas não está. Se Jesus voltar hoje, você está na água. Se Jesus voltar hoje, como é que estão as suas vestes? Você está apto para entrar no céu? E se Jesus voltasse agora? Pá! Rapidinho. Imagina. Não assustou não, né? É ou não é verdade? Pô, pastor, mas nós somos uma igreja de evangelismo. Nós estamos com tantas pessoas vindo. Parabéns, glória a Deus para você que está evangelizando. Foi isso que Jesus mandou fazer mesmo. Vai lá, e busque aqueles que estão nas esquinas, nas encruzilhadas, aqueles que estão perdidos. É para isso mesmo que a gente veio. Nós veio para o perdido. Só que a gente não veio para nós se perdermos. Nós temos que tomar cuidado. Nós ganhamos o perdido e no meio do caminho nós nos perdemos. Paulo diz assim, o que adianta eu ganhar o mundo e perder a minha alma? Cara, o cuidado tem que ser com as nossas vidas também.
A nossa vida espiritual não pode estar numa rotina gospel. Eu vou, faço o jantar de Natanael, vou para a célula, vou para o culto, faço um tadelzinho, faço uma média com o pastor e vou para casa. Não é isso, gente. Não é módulo, não é sistema. Não é, eu posso dizer assim, não é visão, não é modelo. Não é modelo. Eu tenho andado com o apóstolo Ricardo e o que nós mais pregamos esses dias, que o modelo não tem nada a ver com o que Deus quer. O modelo do MDA é uma maravilha, é um modelo organizacional. Nós conseguimos fazer um negócio assim muito legal, muito dinâmico. É bom. Mas se não tiver oração, jejum e consagração, cara, vai ser apenas mais um modelo que vai naufragar no meio do caminho, porque não vai ter sustentação. As bases não estão alicerçadas. E a base da nossa igreja precisa ser oração, jejum e palavra. Não tem outro segredo. Nós poderíamos tirar células, poderíamos tirar tudo. Fazer todo mundo aqui um jejum, oração e palavra. E ficar 30 dias aqui, vocês iam ver essa igreja aqui multiplicar muito mais rápido do que vocês imaginam. Então também a nossa vontade não é que seja só uma igreja grande. Mas a nossa vontade é que seja uma igreja grande e qualificada para entrar na noite de núpcias. Porque se for só uma igreja grande, vai ter muitos que vão falar o que eu vou falar para vocês hoje. Mateus capítulo 7, versículo 20. Olha o que diz aqui. Tem muita igreja grande que vai chegar no grande dia e vai se decepcionar porque estava numa igreja grande, fazendo tudo o que o modelo, o que o sistema pedia, mas não fazia o que a Bíblia mandava. Você pode fazer o que o sistema pede, mas a Bíblia manda outra coisa às vezes. O cara é um bom funcionário na igreja, mas dentro de casa ele é um jegue. O cara é um bom pastor dentro da igreja, a igreja ama ele, mas a esposa fala bem assim, eu vou levar a minha cama para a igreja, porque ele é bom lá dentro. Aqui dentro da minha casa ele não é. Se eu for só a esposa da minha esposa aqui dentro da igreja, querido, pode me denunciar. Eu não sirvo para ser pastor. A minha vida, o meu ministério começa dentro de casa. A minha primeira discípula é essa daqui, ó. E por sinal está bem discipulada. I love you. Amo demais minha esposa. Honro demais a minha esposa. Sabe por quê? Porque eu sei, querido, que o que o Satanás veio para destruir são famílias. E ele vai tentar na minha, vai tentar na sua, e vai sempre tentar. Eu sempre denuncio ele, falando, a minha casa, eu e minha casa servemos ao Senhor, e você sai daqui boca murcha sem vergonha. Você está entendendo? O que está escrito em Mateus 7:20? 21. 21. Tá bom, pessoal, vamos fazer direitinho. 1, 2, 3, todo mundo. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. E aí, é para todo mundo, céus? É para quem diz Senhor, Senhor? E aqueles que disseram, mas eu curei no Xaramanaia. Mas eu entreguei uma Revelations. Isso é dom, cara. Deus usa até um jegue, meu irmão. Usou uma jumenta para falar com Balaão. Cara, Deus usa quem ele quiser. Usa criança, eu já vi bebê, já vi criança de 5 anos ser usada na igreja. Deus é Deus, cara. Agora é a nossa vida, como é que está condizendo com o que a palavra está falando? Será que hoje eu não vou chegar diante dele? Senhor, mas eu fiz célula. Senhor, mas eu levei tantos para o jantar de Natanael. Senhor, mas eu estava lá na igreja, nos 2 cultos, como o pastor mandou. Mas dentro da sua casa, como é que você está? E os seus olhos na internet, como estão? Será que você largou a prostituição? Eu vou falar para vocês, 90% da igreja hoje, de homens da igreja, acessam um site pornográfico. Isso é estatística mundial, tá, querido? Não é da nossa igreja, não, está repreendido. Só na igreja do Marte. Mas aqui também deve estar algumas pessoas dentro dessa estatística. E você precisa parar de olhar esse site pornográfico, porque você está traindo a sua esposa. A Bíblia diz assim, se você olhar com intenção para outra mulher e a cobiçar, você já está traindo, querido. Sabe o que a Bíblia diz? É melhor que arranque o seu olho, porque é melhor um cegueta entrar no céu do que um malandrão de 2 olhos ir para o inferno. Cara, eu não cobiço o que é dos outros não, olha porque é seu. Foi Deus que te deu, honra o que é seu. Porque mulher bonita sempre vai ter uma mais bonita que a outra, mais bonita que a outra. Tu nunca vai parar. Só uma mais bonita, vai produzindo. Os caras estão fazendo no computador já, as mulheres. É linha de produção.
Cara, presta atenção. Homem bonito nunca vai parar, sempre vai ter um mais galão do que o outro. Vocês param para pensar que tudo isso é matéria. Isso aqui vai ficar, velho. Do pó veio, do pó vai voltar. Olha para a pessoa e fala bem assim, cara, o que ela demonstra nesse corpão não é o que eu tenho para a minha vida. O que eu tenho para a minha vida é algo que está lá dentro, que o Espírito Santo vai mostrar. É o meu esposo, é a minha esposa, é o meu futuro esposo, é a minha futura esposa. É o que eu tenho em Cristo Jesus que faz a diferença. Não é o que meus olhos podem cobiçar, mas é o que testifica no meu espírito que eu preciso querer. Cara, é isso. Se livra dessa prostituição. Se livra desses olhos malignos. Sua vida não está indo para frente. Ah, mas eu vou para a igreja, faço tudo certinho. Faz tudo certinho na igreja, amanhã está lá no computador lá. Cara, se liga. E não é só homem não, mulher também. A grande maioria das mulheres estão acessando sites pornográficos na internet também. Isso não é só para um, é para muitos. E é muito hoje, muito feio. Mas infelizmente as mulheres estão mais devassas no mundo do que antigamente. É porque tem muito mulher, então é muito mais mulher safada. Diga assim, que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Você não faz parte dessa qualidade de mulheres. Você é uma escolhida. Eu creio. Amém. Glória a Deus. Quem está comigo aí? Cara, entenda. Jovem, entenda. Eu não estou pregando aqui para ser um chatildo. Pastor chatildo, não. Eu estou pregando aqui para você ter vida eterna. Porque se eu pregar só para você ter um culto que vai mexer com as suas emoções, é muito fácil. A gente ia para mais louvores, cantava mais 3 louvores, você sentia um arrepiozinho na coluna, eu falaria de 3 chavinhas da vitória, e olha que a palavra tem muita chave de vitória, tem muita porta aberta, tem muita coisa, eu poderia pegar infinitos textos e pregar isso para você. E esses ia mexer até com o seu emocional, mas não ia confrontar o seu caráter. Tem muitos pastores que querem mexer só com o emocional. Você chegou num lugar que vai apertar o seu caráter. Nós vamos apertar, ou você arruma ou você espana, meu irmão. Mas na Fogo e Glória só fica macho. Ainda bem que eu vi um macho gritar aí. Aleluia! Está representando. Acaba veio para cá, veio para mudar. Veio para ser o melhor. O melhor filho, o melhor esposo, o melhor marido, uma melhor esposa. Cara, nós somos melhores cristãos. Nós precisamos ser melhor. É nada além do que ser melhor. E amanhã o que eu vou fazer? Ser melhor do que hoje. E depois de amanhã eu vou pegar outra palavra e vou ser melhor ainda. Porque ainda tem coisas que eu não ouvi, que eu preciso mudar, mas eu vou ouvir amanhã. E depois que eu ouvir, eu vou mudar de novo. E como é que vai ser? Até Jesus voltar, porque eu vou ter que estar mudando todo dia. Aí, pastor, esse negócio é assim? Eu vou todo dia aprendendo. Eu tenho um pastor, o pastor que me ganhou para Jesus, pastor José André Vieira. Beijo, pastor, te amo. Se ele vai assistir o vídeo, eu não sei, então vou mandar um beijinho. Ele tem acho que 76 anos. Ele já pregou... Não, 73 já. Só tá 65 era quando ele estava em São Paulo. A velha tá parada no tempo aí, mano. Pelo amor de Deus, faz 10 anos que a gente não vê o cara. Ô mãe, a senhora também passou a idade, viu? Avançou. Tá bom. Eu entendo a idade, mãe. Eu vou pedir mais 20 minutinhos para vocês. Eu vou encerrar. Mas o José André Vieira foi sempre um exemplo para mim. Ele com 65 anos na época. E eu perguntei para ele, pastor, mas o senhor já conhece muito da palavra. O senhor já... ele pregava a palavra, algo muito forte, assim, algo tremendo. Ele, filho, todo dia, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo quão longe eu estou do que Deus quer para mim. Uma pessoa simples, querido, ela nunca vai se achar, eu estou o bambambam, eu estou o top. Quanto mais você busca Deus, mais você descobre a dependência que você tem do Espírito Santo para todas as coisas. Eu quero dizer para vocês que Jesus ele está aqui nessa noite. Às vezes nós falamos assim, ficamos imaginando Jesus tão longe. Não, mas ele está aqui. A Bíblia diz assim, todas as vezes que vocês fizerem isso, eu estarei aí com vocês.
até a consumação do século. E Ele está aqui nessa noite não é para te acusar. Ele está aqui para dizer para você, olha, eu não quero que você seja dessa maneira. Porque eu não quero naquele dia te encontrar com as suas roupas sujas, filho. Porque eu te amo demais, eu morri por você, e eu não quero que você permaneça do jeito que você está. Eu não quero que você vá para o inferno achando que está indo para o céu, porque existem ainda pastores que não pregam a verdade. Existem abutres ainda, pregando até na televisão, na internet, mas que são difíceis de ouvir a palavra da cruz. Hoje a coisa mais difícil é você negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Não se prega mais cruz, não se prega mais sacrifício, se prega bênção, e eu sou pregador de bênção. Aqui tem muita gente que foi abençoado, muita gente que está sendo próspero, pessoas que não tinham nem uma bicicleta para andar, hoje já tem até carro. Aleluia! Não é verdade? Não, mas não é verdade. Não é verdade, pessoal? Pessoas que entraram sem perspectiva e hoje têm perspectiva. Pessoas que não tinham condição de ter uma casa, hoje já têm casa. Pessoas que não tinham condição de ser próspero, hoje já são prósperos. Cara, eu não sou contra ser próspero. Eu não sou contra você ter bens, mas eu sou contra você colocar os bens acima do Deus que você serve. Eu sou contra quando isso passa a ser o seu foco, o seu tudo, e você passa a passar por cima de qualquer coisa para adquirir aquilo. Você fica tão fixado naquilo que você passa por cima de tudo. Você quebra princípios para conquistar. E isso é você sujar suas vestes. Conquistar coisas fora de princípio é sujar vestes. E vai chegar uma hora que ele vai falar bem assim, olha, estava na fogo e glória, né? Que roupa é essa? Essa não foi a roupa que o pastor pregou para você estar. Mas, nem mais, nem menos. Ou é, ou não é. Ou você se entrega, ou você se entrega. Se entrega. Quem quer lavar as roupas nessa noite? Amém. Quem quer mudar a maneira de viver nessa noite? Amém. Quem precisa de vestes novas nessa noite? Amém. Jesus te ama, viu? Sai com esse sentimento, não sai com um sentimento que vai para o inferno não, porque é o que eu vou falar daqui a pouco. Mas é verdade, quem não se coloca na posição é o caminho, não posso mentir. Olha só, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Então não quer dizer que você está aqui louvando, que você vai para os céus. Como não, pastor? Eu sou um adorador. Não, você é um cantor gospel. E cantor canta gospel, canta sertanejo, canta pagode, canta qualquer coisa. Agora, adorador é outro caso. E Deus busca verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, um adorador tem vestes nupciais. Eu quero dizer para você que o sangue carmesim, ele te purifica de todo o pecado. Existe um versículo, deixa eu ver se eu lembro, está em 1 Pedro. Se eu achar aqui, eu não sei se é 1:27. Se eu estiver errado, olha para mim, que é que ele levou sobre si. Deixa eu ver se é isso. Não, é 2 Pedro. Não é não. Isaías não? Não, Isaías 53 tem também, mas eu queria ver. No 1 Pedro. 2:24? Deixa eu ver aqui. Isso, é 1 Pedro 2. Mas eu vou começar do 21, para você saber como é que foi o processo. 2 Pedro 2:21. Porque para isso sois chamados, aleluia, xaramanai. 1 Pedro 2:21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Pode passar. O qual não cometeu pecado, nem da sua boca se achou engano. O qual, quando injuriaram, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àqueles que julgavam justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça.
e pelas suas feridas fostes. Então, querido, eu acredito que aqui é uma expressão muito forte. Pedro sabia o que era isso. Pedro sabia o que era passar pelo pecado e ser restaurado por Deus. Ele fala aqui por conhecimento de causa. Ele está dizendo assim, olha só, olha que interessante que ele diz assim, ó. Porque eras desgarrados como ovelha, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo de vossas almas. Deus te trouxe de volta. Pastor, mas eu não era da igreja, eu era macumbeiro, eu era do candomblé, do quintomblé, do quacoclé. Não importa de onde você era. Você era o que Deus te chamou para ser. Você estava fora da sua identidade. Agora você está sendo o que verdadeiramente Deus é. A sua essência de Deus. Você ficou offline por um tempo, mas agora Deus te chamou. Amém, queridos? Entenda isso. Deus, Ele sempre te chamou para caminhar na presença dEle. Se você não caminhou, é porque o inimigo te roubou. Mas agora Ele te restaurou e te trouxe de volta para a maravilhosa luz dEle. Olha o que Ele diz aqui, ó. Olha só o que Ele diz. Acho que é 1 Pedro 2,9, um pouco mais para baixo. 2,9, olha só. Mas vós, 2,9, vê lá, ó. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a grandezas daquele que vos chamou das trevas. Vamos, olha que bonito isso aqui. É uma declaração de amor de Deus para nós. Vamos ler juntos, olha só. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, querido? É isso que você é. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Todas as vezes que Satanás dizer que você não é, você vai ler isso aqui, ó. 1 Pedro 2,9. Eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Você é, e Deus pagou um alto preço por você. É por isso que Ele quer você de vestes nupciais limpas. Amém, queridos? Amém. Quem entendeu essa mensagem, diga amém. Amém. Coloque-se de pé, dá uma salva de palmas para o Senhor.